Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo vídeo, ou seja, a unidade 2 do volume 2 de História do Ensino Médio do SEJ de Botucatu. Quero lembrar a vocês que com o término desse vídeo e fazendo os exercícios desses e da unidade 1, vocês conseguem eliminar uma prova. Também gostaria de lembrá-los que qualquer dúvida, vocês podem procurar a mim ou o professor Eurides, tanto quanto a palavras que não entenderam, se não entenderam a proposta, se não entenderam a aula, tá bom? Vamos lá. Hoje, então, nós vamos falar de reformas, né? Reformas religiosas, tanto católicas como a primeira vez que o catolicismo vai ter alguém que pense diferente, o protestantismo, perdoe. E para que a gente comece a falar disso, a gente tem que relembrar um pouquinho a nossa aula anterior, onde a gente falou sobre as mudanças, né, daquele mundo antigo, onde as pessoas somente sobreviviam, para esse mundo novo, onde a gente tem novas formas de governo, a gente tem um modelo econômico estabelecido, a gente tem classes sociais, a gente está querendo juntar dinheiro, né? A gente tem um mercantilismo muito forte, tá bom? Então, a gente lembrando disso e lembrando que a gente está nesse período de transformação, a igreja não vai ser diferente disso. Ela também vai querer se transformar. E a igreja, que sempre foi dona de muito poder, não vai querer perder esse poder também. Além disso, essa igreja vai começar a fazer as chamadas vendas de indulgência. O que é isso, né? É a venda do perdão pelo pecado. Ou seja, se eu cometi um pecado, eu podia ir lá pagar e esse pecado sumia, assim como mágica. Essa igreja que estava vendendo perdão, que estava querendo se inserir nesse mundo do ganho do dinheiro e já era inserida, estava incomodando muita gente. Ela estava incomodando aqueles burgueses que nós falamos nas aulas passadas, por quê? Porque os burgueses tinham que acabar dando dinheiro para os territórios da igreja, ou dar dinheiro como dízimo. Estava incomodando quem mais? O rei absolutista, que queria ter o poder somente para ele, estava tendo conflito com os religiosos que também queriam ter poder. Ele está tendo conflito, que mais? Com o modelo econômico. Por quê, professor? Porque essa antiga igreja católica, ela reforçava muito o pacto de pobreza, ou seja, as pessoas não podiam juntar dinheiro, elas não podiam ter muito dinheiro. E isso ia totalmente contra o que esse modelo novo estava propondo, que era juntar dinheiro. Tudo isso vai provocar mudanças e descontentamento. Primeiros descontentamentos dos próprios fiéis católicos que não concordavam com venda de perdão, ou não concordavam até mesmo com o que a igreja estava fazendo e como ela estava deixando o espiritual de lado e estava focando somente no ganho de dinheiro, no mundano, por assim dizer, certo? Além dos fiéis, a gente vai ter pessoas dentro da própria igreja que vão querer essa mudança. Porque elas percebem que esse espiritual foi tirado de lado e percebem que a igreja, na verdade, está se tornando somente mais uma forma de poder e de ganho de dinheiro. Dentre desses, a gente vai ter um monge, chamado Martim Lutero, que vai, pela primeira vez, pegar as escrituras sagradas e vai interpretar elas de forma diferente. O que era, de certa forma, um absurdo, mas que vai ser muito próprio para esse momento. Ou seja, Martinho Lutero ele vai criar uma nova religião. Ele vai pegar a Bíblia, ler ela e pensar ela de uma forma diferente. Pensar a Bíblia de uma forma diferente. Segundo Martinho Lutero, vai se tornar religião protestante, o protestantismo. Vocês devem ver aí hoje em dia, pela cidade, que tem igrejas protestantes, enfim. Esse protestantismo, então, como eu falei para você, são novas visões sobre a Igreja Católica. E nessas novas visões da Igreja Católica, nós vamos ter, primeiro, que as indulgências são proibidas, porque isso é um crime, não só no mundo de vender perdão, mas espiritual. Segundo, que agora todos os cristãos são iguais perante a Deus, ou seja, o Papa não vai ter muito mais força, os padres não vão ser tão superiores, ou seja, a gente percebe uma nova religião que está tirando esse poder desses papas,
de papa, de bispo, de padres, tá? Além disso, essa nova religião, ela vai priorizar o sucesso pessoal e que esse sucesso pessoal vai te levar até lugares muito bons no céu. O que condiz totalmente com o novo sistema que a gente está vendo. Perceba que a igreja, apesar de trabalhar com religião, ela se adequa perfeitamente ao sistema econômico em que a gente está entrando. Ou seja, essa fé ela está atrelada ao ganho de dinheiro. Tá bom, gente? Dentro desse protestantismo, e como já foi feito pelo Martim Lutero uma nova visão sobre o que era religião, dentro do próprio protestantismo a gente vai ter diferenças. Essas diferenças, e se me permitem, eu até vou olhar aqui no meu caderno, elas vão ser feitas como novas sub-religiões dentro do protestantismo. Então nós vamos ter os protestantes calvinistas e os protestantes luteranos. Por que é importante saber isso, professor? Os luteranos acham que salvação da alma sem necessidade de boas ações. Era só crer, ter fé. Ou seja, você não precisava fazer boas ações para ir ao céu. Só bastava crer em Deus, tá? E os calvinistas, que são os importantes para nós, eles tinham a salvação predestinada. Ou seja, o sucesso profissional, pessoal deles, eram sinais de que você ia ser salvo. Ou seja, a gente estava criando novos valores, pessoas que eram ricas, que eram felizes, que tinham prosperidade em sua vida, estavam predestinados a ir ao céu. Eles não condenavam o ganho de dinheiro como a Igreja Católica. Entretanto, eles condenavam o luxo. Os excessos ainda eram condenáveis. Assim, o trabalho ele vai se tornar algo central na religião protestante calvinista, que é onde a gente tem que tocar. E aqui eu volto à minha pergunta anterior do porquê isso é importante. Você percebe que antes a religião queria que todo mundo fosse pobre, que Deus era a figura central e que os padres tinham poder, que tudo era em função da igreja. Agora não, agora nós temos uma religião que glorifica o trabalho e o sucesso pessoal. Isso num sistema que quer juntar dinheiro. Isso num sistema que é novo, que tem novas formas de governo. Ou seja, percebam como o calvinismo, principalmente, é muito importante para esse sucesso econômico que vem aí. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Esse período também do protestantismo vai fazer com que alguns reis se tornem protestantes. Ou não. Isso vai começar a gerar perseguição. Vai ter alguns povos fugidos da Inglaterra que eram protestantes que vão para uma terra na América que a gente vai conhecer depois como Estados Unidos. Esses protestantes, com essas ideias de lucro, de personificação pessoal, de sucesso no trabalho, vão criar um país, que vai ser os Estados Unidos, e vão investir nele para que ele seja grande. Ou seja, os Estados Unidos já começa como um país que quer ter lucro, que quer estar à frente. Percebam como a religião é inteiramente ligada aos processos de lucro e de tudo isso, tá bom? Agora eu quero chegar à parte dos resultados, né? Disso tudo. Legal, nós temos um cara que duvidou da Bíblia, fez uma nova religião. Dentro dessa nova religião nós temos novas bifurcações, mas aí tem uma palavra central. A igreja aceitou isso de boa? Com certeza não. Todo mundo que era protestante vai acabar sendo perseguido pelos católicos. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, que é a noite de São Bartolomeu. Vai acontecer na França e vai morrer um monte de gente lá por perseguição dos católicos aos protestantes. Além disso, a igreja não pode ficar parada somente em perseguições. Então ela vai criar uma contra-reforma. Por quê? Porque a reforma protestante vai pegar a igreja católica e vai reformá-la numa nova religião. Então a igreja católica tem que responder isso com uma contra-reforma. Por isso o título da aula. Nessa contra-reforma, a igreja vai fazer o fim das indulgências, o excesso de disciplina aos padres, ou seja, agora os padres são figuras muito mais disciplinares,
Isso vai ter que ser bem colocado. E principalmente o Tribunal do Santo Ofício e a Biblioteca Santa, ou seja, todos os livros aí vão lá para o Vaticano e eles vão ter uma biblioteca própria, mas principalmente o Tribunal do Santo Ofício, que é um tribunal feito por religiosos que querem julgar todo mundo que pensa diferente da Igreja Católica. Isso vai gerar mortes sem precedentes na história mundial. Ou seja, vai se morrer muita gente por se pensar diferente. Aqui, para finalizar nossa aula, esse tribunal perseguiu os chamados hereges. E se você for lá no Google procurar o sentido da palavra herege, a palavra herege significa escolha, ou seja, eles perseguiam quem pensava diferente. Tá bom? Então, para fazer um fiozinho para a gente terminar aqui, a gente tinha aquele sistema velho que foi transformado, transformou-se em governo, transformou-se em sistema econômico, e a religião não ficou para trás. Devido aos excessos ruins que a religião católica fazia, e devido às transformações econômicas e culturais, houve um monge chamado Martim Lutero que quis mudar tudo isso. Mudando como? Reformando as leis católicas numa nova religião, o protestantismo. Dentro desse protestantismo, então, tínhamos formas diferentes de pensar. Os luteranos, que pensavam na salvação, apesar das boas ações, mas principalmente os calvinistas, que glorificavam o sucesso pessoal e profissional, ou seja, o trabalho vai se tornar importante, tá bom? Por causa disso, a Igreja Católica vai fazer a Contra-Reforma, ou seja, uma reforma em cima disso, que vai trabalhar com uma biblioteca, onde vai ter todos aqueles livros do Vaticano que tem até hoje, mas principalmente o Tribunal do Santo Ofício, que vai perseguir os hereges, vai fazer com que tenham muitas mortes, e também uma nova visão do catolicismo, ou seja, reforçando a força ao Papa, aos bispos e aos padres. Tudo bem? Peço que qualquer dúvida, qualquer extra venham a mim, a gente pode trazer mais material para vocês. Eu agradeço muito, bons estudos e tchau!